O tema do nosso próximo painel são as mudanças climáticas, riscos e oportunidades no saneamento. E eu vou convidar para compor esse painel o moderador Juliano Dragoni, diretor de novos negócios da GS Inima. Fique à vontade, Juliano. Convido também Luana Preto, CEO do Trata Brasil. Bem-vinda, Luana. Convido o gerente de Natureza e Sociedade do CEBDS, Anderson Inácio. E convido também o diretor de Energy Transition na Future Climate Group, Rafael Borgheresi. Bom painel a todos. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Abicom, Sindicom e a liderança da Cristiane nessa organização desse evento. Está sendo muito proveitoso. Espero que tenham gostado, né? E contribuam com a pesquisa também, para a gente sempre estar evoluindo nesses eventos. É um prazer imenso estar aqui com pessoas tão gabaritadas para falar de um tema que é muito importante e é uma realidade, infelizmente, é uma realidade não só no Brasil, no mundo, que são a questão das mudanças climáticas, né? Recentemente, no Rio Grande do Sul, nós vimos o que tem acontecido também em Valência, na Espanha. Então, é uma coisa mundial, é uma realidade que a gente não esperava, pelo menos quando era criança, mas jamais imaginava que estaríamos passando por esse cenário. Secas também no interior, então é um cenário crítico. E a gente está tentando, neste painel aqui, tentar ver quais são os riscos, né, as mudanças climáticas e as oportunidades, também temos oportunidades, podem, o papel do saneamento nesse cenário dos eventos climáticos, né? A gente tem um problema muito sério dos projetos hoje, que são modelados, eles não preveem investimentos em adaptações, em mitigações climáticas. E eu queria, nessa primeira rodada de perguntas, ouvir de vocês, dos painelistas, né, tendo em vista que os estudos de viabilidade econômica e técnica dos modelos não têm essa previsão, né, como é que a gente pode, né, equacionar esse problema já em contratos em operação e nos novos contratos que podem sair. Eu queria ouvir primeiro da Luana, né? Um pouquinho. Pergunta bem fácil de responder, né, Juliana? Bom, eu acho que, primeiramente, obrigado pelo convite de poder estar aqui com essa brilhante equipe que está preocupada com o avanço do saneamento no Brasil. E o primeiro ponto que eu vejo, a gente precisa conhecer o risco, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, nós, do Trata, vamos lançar na terça-feira que vem um estudo que avalia para todas as cidades brasileiras qual é a ameaça climática em termos de onda de calor, tempestade e cheia, considerando um cenário de 2050. Essas ameaças climáticas vão ser avaliadas sob a perspectiva de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Então, primeiro, a gente precisa conhecer qual é o problema, né? Na cidade no qual eu opero, no estado no qual eu opero, considerando um cenário de aquecimento, né, da temperatura da Terra, quais são os riscos aos quais eu vou estar submetido? Se hoje eu já estou sofrendo, imagina lá na frente. Então, quais são os tipos de obras de adaptação ou ainda de ações de mitigação eu vou ter que tomar para que lá na frente eu possa não ter um evento climático extremo impactando tanto a operação ou ainda a vida da Dona Maria. Depois de conhecer esses riscos, a gente vai precisar tangibilizar o que a gente vai ter que fazer, né? Então, conhecendo qual é o risco,
na cidade na qual eu opero, o que eu preciso fazer do ponto de vista de mitigação ou de adaptação para diminuir esse risco. E aí, conhecendo, eu tangibilizo isso economicamente e a gente vai ter que começar uma discussão, acredito eu, Juliano, para reequilíbrio desses contratos, para que esse tema seja incluído nas novas modelagens, porque é uma realidade posta. A gente sabe que lá no Nordeste a gente tem a questão de dias prolongados de seca. A gente sabe que no Sul a gente tem sofrido com as tempestades. A gente sabe que no Norte as ondas de calor estão cada vez maiores. E tudo isso impacta, seja na diminuição no volume médio dos rios, seja na questão de um consumo maior de água, seja na questão de uma tempestade onde não tem coleta e tratamento de esgoto, levar aquele esgoto bruto e deixar toda a população doente. Então, a gente sabe que esses efeitos estão aí. Então, acho que temos um longo caminho, não é fácil responder essa pergunta, temos um longo caminho pela frente, mas tudo começa por entender quais são os impactos e os riscos aos quais a gente está submetido. Obrigado. É muito importante quando a gente fala de clima e da mudança climática, do agravamento dos eventos climáticos e do aumento da temperatura global, a gente considerar que esse aumento ele se dá, sim, pelas diversas atividades econômicas que necessitarem ao longo da nossa tradicional desenvolvimento econômico da emissão. Enfim, foi assim que o nosso modelo econômico global se desenvolveu, especialmente no Ocidente, e inicialmente no Ocidente, agora globalmente, enfim, quando a gente pensa em China e tudo mais, e os demais países do Oriente. No entanto, paralelo ao aumento da emissão, a gente teve também o aumento da degradação ambiental, a perda de biodiversidade. Então, o clima, o aquecimento global, ele não se deve apenas pelas emissões, mas também pela degradação da biodiversidade. Então, mudança climática e a natureza negativa, o saldo negativo da natureza, que é como a gente está hoje, está totalmente imbricado, são interdependentes. E daí a importância de a gente considerar também no Instituto de Saneamento essa oportunidade de olhar para a biodiversidade. Eu, há poucos dias, estava lá na COP16 e foi um ponto que a gente falava bastante sobre a necessidade de se olhar para a meta de se ter natureza positiva, para que a gente consiga, paralelo aos esforços de redução de emissão, a gente consiga também aumentar a nossa capacidade natural de captura de carbono. E quando a gente fala de biodiversidade, conservação e restauração da biodiversidade, a gente sabe que a conservação e restauração da vegetação nativa contribui muito também para a nossa resiliência hídrica. Então, é fundamental a gente considerar, pensando nessa pergunta que você nos traz, Juliano, essa perspectiva sobre como é a nossa interação também com a biodiversidade. E aí tem um desafio que é posto, foi até comentado no painel anterior, e eu vou falar ele agora, mais à frente também, que é o desafio do setor de saneamento, que é como equacionar os esforços para a redução das emissões, ao mesmo tempo em que está se colocada uma meta fundamental, sobretudo num país tão desigual como o Brasil, que é a da universalização do saneamento e da água, e do acesso à água tratada. Então, diante dessa equação, o fato é que apenas o setor de saneamento não vai resolver sozinho. Seria injusto colocar esse peso todo no setor de saneamento. É fundamental também considerar quais são as colaborações essenciais para que isso aconteça. E a gente tem, então, alguns exemplos, como já acesso a bonds, onde a gente pode pensar em blended finance também para viabilizar também o acesso, a resiliência do setor de saneamento, como ele pode contribuir. E um outro aspecto também importante dentro dessa colaboração é a oportunidade de inovação, que a gente pode voltar mais à frente a falar, onde a gente tem já alguns casos em que e eu vou falar isso daqui a pouco num vídeo que vou compartilhar, onde governo, entidades da sociedade civil e empresas se mobilizam para poder aumentar também a eficiência hídrica nos domicílios. Mas eu já vou passar aqui a palavra, senão vou falar demais. Opa, beleza. Obrigado. Esse tema é muito interessante, tem muita coisa para ser falada sobre esse assunto, acho que assim, meia hora é até pouco tempo. Então, eu vou tentar também ser breve para dar oportunidade de falar, mas, assim,
respondendo diretamente à pergunta, eu sempre busco trazer para assim, um pouco de perfil também, de trazer para o dia a dia, para a realidade, né? E aí, né? O que a gente pode fazer com o que está acontecendo? E o que está acontecendo atualmente com relação à regulamentação? Porque qualquer regulamentação que vai pesar sobre o setor privado, né? E no caso, no setor de saneamento, ele vai, de alguma forma, impactar, no fim do dia, a tarifa, né? Que foi discutido um pouco também no painel anterior. E o que está acontecendo atualmente com relação às discussões climáticas e quais tipos de regulamentação que podem pesar sobre o setor. Duas camadas, eu diria aqui, basicamente. A primeira seria de doméstico, mercado nacional de carbono, que até, inclusive, bem em tempo, né? Ontem estava sendo discutido no Senado, quase foi votado, vamos ver quando que vai ser votado. E a outra camada, inclusive o CEBES ajuda muito nessa agenda, né? Muito legal. E a segunda camada, que é a camada internacional, que também, muito bem em tempo, está rolando a COP em Baku, COP Lima. E aí, né? Como isso vai afetar o dia a dia das empresas? Rapidamente, na COP de Baku, uma questão internacional é como que o Brasil se posiciona lá fora. Ou seja, o Brasil tem a sua NDC, né, que é a sua meta interna de redução de emissão, que ele voluntariamente se auto-colocou, né, nessa COP, inclusive atualizou, há 2 dias atrás, atualizou. E vai haver uma necessidade de redução de emissão de gases de efeito estufa, num determinado período de tempo, né, colocado pelo Brasil. E como que eles vão fazer isso, né? A partir de um plano clima, que é o plano setorial de quais são os setores que vão contribuir para essa redução de emissão de gás de efeito estufa conforme essa meta. Esse plano de clima não está definido ainda. Não se sabe, eu acho que o CEBES vem ajudando também, pode até trazer algumas informações para nós aqui, mas é um plano que está em andamento, está em discussão, ainda não se sabe. O que eu sei? Certamente, alguns setores vão pagar essa conta, porque assim, a ambição climática precisa haver, ninguém discute isso, mas a ambição tem um custo. Então, algum setor da economia vai pagar essa conta. Então, aqueles que estiverem mais preparados, primeiro, trazendo até puxando o gancho da primeira fala, quem já estiver sabendo quais são os pontos fracos, vai poder atuar um pouco mais cedo. Esse é um primeiro ponto. E, no fim do dia, ele vai ter que se adaptar ali, ele vai ter que implementar alguma ação de redução de emissão para poder fazer frente a essa meta regulatória internacional. Tá? Se esse cara ele não tiver a necessidade, porque após o plano clima ele não precisa, ele vai conseguir contribuir, né, para que outros setores da economia que venham que a regulação pese para cima deles, para que esses setores consigam reduzir as emissões. O que eu quero dizer? Se o saneamento, por exemplo, não for regulamentado, ele pode vender, né, fazer um offsetting junto com outros setores da economia que tiverem regulamentação sobre si. Isso no cenário internacional. E dá para fazer um paralelo perfeito com o mercado nacional, né, porque o nacional já está um pouco mais avançado, tem uma clareza um pouco melhor sobre como que isso vai acontecer. Né? A gente sabe que unidades geradoras acima de 25 mil toneladas ano de emissão vão precisar reduzir a emissão em um determinado nível, que ainda não se sabe o quanto. Então, se você tiver que reduzir, se você estiver nessa faixa de 25 mil toneladas ano, você vai precisar reduzir. Se você vai precisar reduzir, você vai precisar investir para reduzir. Se você não precisar reduzir, você pode investir para reduzir e usar e vender essas unidades de carbono para outras empresas que sim precisarem reduzir. Panorama super simples, assim, bem simplificadão de como que é o mercado. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe risco de você ter que colocar dinheiro, né, impor dinheiro em alguma coisa, em algum nível, para fazer frente a essa regulamentação nova, mas também existe oportunidade, porque o setor de saneamento, certamente, ele tem algum potencial de redução de emissão na sua cadeia como um todo. Tá? Eu acho que isso é um panorama geral. Bom, não foi combinado, mas nós tínhamos um convidado, que é o Alexandre, né, do Ministério do Meio Ambiente. Ele não pôde estar presente com a gente, mas eu tinha feito uma pergunta para ele, para preparar aqui, que é sobre o plano clima, né, que o Rafael acabou de falar. Ele não sabe, né, o que vai dar, mas
a gente vai tentar extrair também do Alexandre, que fez um vídeo para a gente, e eu fiz uma pergunta seguinte para ele. Como o Ministério do Meio Ambiente e o Plano Clima está integrando políticas públicas de saneamento com iniciativas de adaptação climática? Tá? E quais são as principais diretrizes do Plano Clima para o nosso setor de saneamento? Eu queria passar o vídeo agora, com a resposta do Alexandre, por favor. Boa tarde a todos. Espero que o evento esteja sendo muito produtivo. Eu sou Alexandre, como o Juliano apresentou, eu sou o Alexandre, do Ministério do Meio Ambiente, sou do coordenador de revitalização de bacias hidrográficas do Ministério do Meio Ambiente, então nossa agenda é de recursos hídricos. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de poder participar do evento. Espero que esteja sendo muito produtivo. Infelizmente não estou presencialmente, então estou gravando esse vídeo respondendo algumas questões que seriam endereçadas a mim. Espero contribuir aí para o debate e enriquecer esse debate, certo? O Juliano me passou uma tarefa complexa aqui, que é responder em 3 minutos uma pergunta que é como o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Plano Clima está integrando políticas públicas de saneamento com iniciativas de adaptação climática. Neste momento, então, quem está conduzindo a questão do Plano Clima é a Secretaria Nacional de Mudança do Clima. Nós, do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas, estamos responsáveis pelo plano setorial, plano temático setorial de recursos hídricos no âmbito do Plano Clima Adaptação. Então, o Plano Clima está sendo atualizado e desenhado neste ano e ele tem 2 grandes tomos, vamos dizer assim, o tomo de mitigação, Plano Clima Mitigação e o Plano Clima Adaptação. Os 2 trazem questões e planos específicos direcionados à cidade e mobilidade. E dentro dos planos de cidade está contemplada a questão do saneamento, do setor de saneamento, né? No nosso caso de recursos hídricos, nós temos trabalhado sim com a questão de saneamento, porque um setor de saneamento robusto, adaptado e preparado para as contingências relacionadas à mudança do clima é fator fundamental para a adaptação, tanto na questão de qualidade da água, quanto na questão de resiliência e resiliência para a população, ou seja, redução da vulnerabilidade da população em relação ao insumo água, fundamental tanto para abastecimento quanto para os nossos processos produtivos. Então, no caso do plano de adaptação, tem um plano específico de cidades que traz lá as diretrizes e metas, ações e objetivos temáticos, setoriais para o saneamento, mas também nós temos dentro do plano de recursos hídricos, tem um plano específico, são 16 planos e setores dentro do conjunto do plano de adaptação, e tem um de recursos hídricos especificamente. No de recursos hídricos nós estamos responsáveis, então nós temos algumas diretrizes para saneamento, e que dialogam diretamente com os objetivos macro, que é gerar resiliência para os nossos corpos hídricos, tá certo? A segunda questão direcionada ao Ministério do Meio Ambiente é com relação a quais são as principais diretrizes do Plano Clima para o setor de saneamento. Veja, o plano de cidades, quem está responsável pelo desenvolvimento e desenho do plano setorial de cidades no âmbito do Plano Clima Adaptação, é o Ministério da Cidade e suas vinculadas, certo? No nosso caso, nós estamos responsáveis, como eu falei, pelo plano temático de recursos hídricos no âmbito do Plano Clima Adaptação. No nosso plano de recursos hídricos, a gente coloca algumas diretrizes que a gente entende que são fundamentais. A gente, na verdade, tem uma grande meta audaciosa neste plano de recursos hídricos, que é recuperar margens de rio, APPs, APPs relacionadas a corpos hídricos, recuperar 1 milhão de hectares dessas áreas de APP. Porque a gente sabe, a literatura científica mostra que recuperar as APPs de margem de rio e áreas de recarga geram resiliência para os corpos d'água, para os mananciais de abastecimento e para a qualidade da água, certo? E nós temos algumas diretrizes que a gente está apontando para o setor de saneamento, mas que estão sendo contempladas pelo plano específico das cidades, tá? Mas as diretrizes, em suma, são investimento mais em reuso. A gente vai precisar, temos uma perspectiva climática de redução da média de vazões das bacias. Nossas perspectivas climáticas dos modelos globais têm apontado
majoritariamente para uma redução das vazões médias das bacias hidrográficas e aumento das vazões médias apenas na região sul. Então, como diretriz para o setor de saneamento, a gente entende que algumas bacias hidrográficas vão estar mais pressionadas em termos de oferta de água. Então, nada mais natural que diretrizes como redução dos índices de perda, reuso da água, eficiência no uso da água pelos setores usuários, gera adaptação e resiliência para futuros climáticos pouco auspiciosos para o Brasil, certo? E, por fim, eu acho que é uma questão que a gente tem que botar na mesa para discutir bastante, considerando essa meta audaciosa de 1 milhão de hectares recuperados de APP, a gente tem que avançar na questão, na discussão da gente avançar na autorização de investimentos de proteção de mananciais das empresas de saneamento e colocar isso na composição tarifária. A gente já tem algumas agências reguladoras fazendo a revisão tarifária e permitindo que as empresas de saneamento coloquem em sua composição tarifária investimentos relacionados à proteção dos seus mananciais. A gente precisa avançar bastante nisso para gerar resiliência e se preparar para os cenários climáticos que vêm aí para o futuro, não tão auspiciosos assim. Muito obrigado. Bom, essa foi a mensagem do Alexandre. E aí, aproveitando o gancho do Alexandre, falando em termos de adaptação ainda, eu queria saber da Luana, né, como que o Trata Brasil enxerga a integração dos objetivos da universalização, né, do saneamento com a agenda de adaptação climática, especialmente nas regiões mais vulneráveis, críticas. Bom, eu vejo que a gente tem um desafio a mais, né? Então, de um lado, a gente tem a meta de levar água para 99% da população em coleta e tratamento de esgoto, 24 horas por dia. E, de outro lado, a gente tem as nossas bacias hidrográficas, muitas vezes com uma vazão diminuída em determinados locais, ou seja, a gente vai ter que pensar em ter fontes alternativas, em ter sistemas interligados para que a gente possa não depender de apenas uma bacia hidrográfica. Quando a gente fala de coleta e tratamento dos esgotos, a gente vai precisar pensar também nas tempestades, e aí como é que as ligações irregulares da drenagem no esgoto, na hora que vem uma tempestade, o que acontece? Rompe tubulação, todo mundo tem contato com aquele esgoto bruto, como é que a gente vai fazer? Então, eu diria que o desafio de universalizar, ele vem com um desafio maior, né? Eu brinco que a gente não passou da fase 1 ou da fase 3 lá do videogame, a gente está na nova fase e não matou o chefão anterior. Porque a gente vai ter que universalizar, considerando os eventos climáticos extremos e tendo, de certa forma, mitigando esses riscos que vêm com as tempestades, com as ondas de calor e com as secas. Então, isso tem que estar cada vez mais na nossa matriz de risco, no nosso planejamento estratégico. A gente tem que conhecer a realidade. Acho que a gente não pode mais pensar que, mas aqui nunca aconteceu. Tá, aqui nunca aconteceu, mas a temperatura do planeta está subindo e os eventos climáticos extremos estão acontecendo em regiões em que eles nunca aconteceram antes. Então, acho que cada operador de saneamento, seja ele público ou privado, vai precisar colocar isso, né, na ordem do dia, vai precisar entender a sua realidade para que a população não seja afetada, porque, no final das contas, tudo vai ser custo também, né? Quando a gente não está preparado, por exemplo, para uma seca e a gente vai precisar pagar o caminhão-pipa para levar água para aquela comunidade, isso vai acabar saindo muito mais caro do que se eu tivesse previsto uma obra para um tempo de escassez, que eu tivesse previsto uma interligação entre dois sistemas, né? Ou ainda, quando eu não tiver previsto uma tempestade e eu não tiver um plano B para captação de água ou para o tratamento de água, porque um ponto que a gente avalia também no estudo é a questão de 5 dias seguidos de chuva, que acaba carregando muitos sedimentos para o rio e acaba tornando difícil o tratamento de água também para se chegar nos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. E aí, quando acontecer isso, será que a região que eu opero, existe uma probabilidade grande disso acontecer? Quando acontecer isso, eu não vou conseguir entregar água no padrão que preciso, ou eu vou ter um plano B para ter o tratamento eficaz e garantir a qualidade daquela água? Então, acho que esse é o grande ponto, sabe, Juliana? É a gente pensar sob a ótica
de que vai acontecer em algum momento, e que se eu prever e que se eu tiver ações mitigadoras pensadas anteriormente, isso vai sair menos caro para mim também, e para a população que está dependendo daquele sistema e que precisa da água de qualidade, da coleta e tratamento do esgoto. A gente está ouvindo muito aqui, muitos dos problemas a gente ouviu no painel anterior sobre a reforma tributária. No painel dos CEOs, a gente sempre vem falando que estão sendo colocadas pedras no caminho da universalização, e nós temos mais essa pedra para resolver, porque, tendo em vista que são investimentos não previstos, né, nós estamos falando mais na palavra reequilíbrio, que é constante nesse evento, surgiu muito essa palavra reequilíbrio. Isso indica que nós temos muitos desafios ali para universalizar o sistema. Mas a gente falou muito agora de adaptação, queria entrar um pouquinho no foco mais de mitigação. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Anderson. Quais são os desafios ou oportunidades que o saneamento, o setor de saneamento, para participar, né, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e como isso pode beneficiar a sociedade? Sim. Do rol das perguntas simples, né, que o Juliano traz para a gente. Mas, falando dos desafios, eu vou resgatar aquele primeiro que eu falei logo no início da minha fala, que é essa composição dessa equação entre o custo da adaptação e mitigação e o custo da universalização, né? E esse é o maior desafio, ou um dos maiores desafios, pelo menos, porque quando a gente pensa nos fatores de emissões diretas dentro do setor de saneamento, a gente percebe que eles são tão centrais para a operação que é muito desafiador você tratar ali essa redução de emissão. No entanto, ao mesmo tempo que é desafio, é uma oportunidade, porque evoca uma necessidade de inovação e evoca uma necessidade também de colaboração. Então, é fundamental, para superar esse desafio e para poder acessar também esse Sistema Brasileiro de Mercado de Comércio e Emissões, é necessário também pensar quais são os stakeholders que não podem ficar de fora desse processo de mudança, desse processo de transição ecológica justa, né? Então, é fundamental identificar os riscos, como o Luana falava previamente, agir de forma proativa em relação a esses riscos e já mapear também quais riscos é necessário endereçar de forma colaborativa, de forma coletiva. Então, inovação, acho que é uma palavra-chave quando a gente pensa na redução de emissões por parte do setor de saneamento. Dentro desse desafio, dessa equação, um outro desafio é o estabelecimento de um método de precificação do carbono, né, que seja adequado a todo o setor, né, e quando a gente fala do contexto do Brasil, isso é um desafio um pouco maior, mas já tem algumas experiências, como precificação ali, preço sombra, né, que algumas empresas já praticam. A Iguá é um exemplo que está, enfim, à frente nisso. Outra é a Sanepar, enfim, outras empresas que já estão dedicadas a identificar, fazer seu inventário de carbono e agir sobre eles. E o último desafio, que também é uma oportunidade, é a adoção da precificação. Ela pode servir como parâmetro também para as licitações, né, futuras. Então, tem aí essa oportunidade. Outras oportunidades, quando a gente pensa no mercado de carbono, é que as empresas do setor de saneamento, elas também têm uma capacidade, um potencial muito bom para essa geração de crédito de carbono. Então, isso coloca também as empresas à frente, quando a gente pensa que, paralela à redução, né, de carbono, a gente também tem a possibilidade de gerar esse crédito, comercializar esse crédito, e quando a gente pensa também que nas áreas da operação também existe a oportunidade de se investir em conservação e restauração da vegetação nativa, a gente está falando de uma outra oportunidade. Então, aqui já tem três, né? Uma que é de inovação, que está imbricada naquele desafio que eu falava, outra é a comercialização de crédito a partir da redução da emissão, e uma outra oportunidade também é o investimento em conservação e restauração da vegetação nativa para comercialização de crédito de carbono também. E uma outra oportunidade, para fechar, é essa atenção aos bonds, ao blend finance, é olhar para como o capital estrangeiro, e o Brasil tem um mercado que tem essa capacidade, tem esse potencial de trazer esse capital estrangeiro para ações
de soluções baseadas na natureza, entender como o setor de saneamento ele pode também compor de forma ainda mais pungente, de forma ainda mais forte e ousada o acesso a crédito e a blend finance. Agora eu queria ouvir do Rafael um pouquinho, nessa linha mesmo que foi falado agora nesse momento, como ele enxerga, né, como que o setor de saneamento, na tua visão, pode gerar créditos de carbono, né? Uma vez que a gente acabou de falar, quando a gente universalizar, em teoria nós estaremos emitindo mais pelos efeitos do tratamento de esgoto. Há teorias que falam que lançar o esgoto in natura gera mais. Eu vi alguns artigos até sobre isso, mas não é nada comprovado, nada demonstrado. Tem alguns estudos de algumas universidades internacionais, mas eu gostaria de ouvir do Rafael como que a gente pode, né, gerar os créditos. Já foi falado uma parte aqui, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Não, perfeito. Bom, primeiro que é para dizer que o saneamento ele é responsável por cerca de 30 milhões de toneladas anuais de emissão. Então, isso atualmente, com a universalização, a tendência é que isso triplique, né, com relação a valores absolutos. A gente teve... A fala do Alexandre foi bem boa, né? Foi bem, assim, conveniente, porque trouxe parte da resposta da minha pergunta sobre como que o governo hoje está olhando o plano clima, né? E ficou claro ali que vai haver algum tipo de regulamentação em cima do setor, muito voltado na parte florestal. É uma meta ambiciosa, né? 1 milhão de hectares de reflorestamento e é muito linkada com a nossa NDC. Eu já vou chegar na tua pergunta, mas muito linkada com a nossa NDC, que, se eu não me engano, o Brasil colocou que vai fazer o reflorestamento de 18 milhões de hectares, né, no Brasil. Bom, primeiro, fundamental que isso ocorra. Um outro ponto importante que está na nossa NDC é que ela não é condicional. O que isso significa? Que ela não depende de dinheiro estrangeiro para sua execução. Mas na atualização da NDC dessa semana, eles colocam que eu não preciso, mas é bom que tenha, né? De uma forma simples. Ou seja, eu conseguiria atingir de uma forma mais fácil. Quais são os... Porque, assim, o grande problema é o CAPEX da execução disso. Né? Quem é que vai colocar o dinheiro para fazer o reflorestamento de 1 milhão de hectares? Um exemplo, né? Nesse exemplo. Custa dinheiro isso, né? O mercado de carbono não é uma bala de prata para a solução disso tudo, mas ele é um bom mecanismo de financiamento climático, né? E é um mecanismo que funciona, né? Ele já passou pelo teste do tempo, ele já está vigente há muitos anos, assim, né? Iniciou lá em 2007 com o protocolo de Kyoto. O mercado de carbono ele pode ser utilizado, sim, para atender a NDC, desde que o Brasil tenha também internamente isso bem fundamentado e regulamentado, de forma que haja uma contabilidade, né? Ou seja, o Brasil, uma vez que use o dinheiro externo para atingir suas metas internas, o país que está pagando, por exemplo, a Suíça, ele vai querer usar aquelas emissões, certo? Então, o Brasil vai ter que abrir mão dessas emissões, ou seja, a NDC dele vai ficar mais difícil de ser cumprida. Então, é um pouco uma dicotomia, assim, né? Você tem a sua meta de redução de emissão, ambiciosa como deve ser, e, ao mesmo tempo, você precisa de dinheiro para executar ela. E, se você precisar de dinheiro de fora, você vai ter que tornar a sua meta ainda mais ambiciosa. Entendeu? Assim, é um problema, não é simples resolver isso, né? Diante desse contexto, sim, é possível gerar crédito de carbono no setor de saneamento. Tá? Isso já acontece. No Brasil, a gente não viu ainda acontecer. Eu falei disso no último evento que eu fui de saneamento, lá em BH. Falta a bandeirinha do Brasil ainda. A gente tem projetos na Filipinas, na Índia e alguns outros. Duas frentes. A primeira delas é associada ao tratamento em si, que boa parte dos tratamentos emitem metano. O gás metano é um gás de efeito estufa. Então, você evitando a geração do metano, você pode associar isso a um projeto de carbono. Tá? Ou você evita a geração do metano, ou você captura ele de alguma maneira. E são tecnologias que são conhecidas, né? E tem espaço para inovação, mas as tecnologias são conhecidas e, enfim, os preços já existem, né? Ou seja, a gente já sabe quanto pode custar isso. Tá? Então, sim, é possível. E quando a gente fala de geração de
projeto de carbono é sempre pensando tanto nesse lado da demanda do mercado regulado, que eu falei até então, mas também existe o mercado voluntário, que não depende de nada disso tudo, todas essas discussões. Ele já está rodando e funciona muito bem desde lá de 2007 também. Tá? Tem o seu preço na mesa também. Tá? E eu falei da primeira. E a segunda forma é por meio da parte florestal. Muitas empresas de saneamento detêm grandes áreas florestais. Então, associando muito também aos créditos de biodiversidade, como foi falado mais cedo, acho que é possível a gente monetizar tanto a parte de carbono, como também a parte do benefício da biodiversidade que você traz ali. Então, tem mercado comprador para isso também. E na parte florestal é no reflorestamento e na preservação. Então, acho que existem essas duas frentes. Na parte tecnológica, é evitar o metano, tanto do lodo como da própria produção. O potencial é bem grande, na verdade, porque apesar de cada unidade não gerar uma quantidade tão grande como um projeto de RED, né, que é de proteção florestal, mas individualmente, quando você usa a grupa, funciona. Eu vejo como uma oportunidade bem grande, na verdade. Tá? E só para fechar minha fala, me deixa um pouco ansioso esse tema todo, porque eu sei que tem muita oportunidade e eu sei que tem gente comprando, gente com dinheiro para poder destravar esse CAPEX que a gente precisa. E eu vejo que o Brasil ele está fazendo o que tem que ser feito, mas não na velocidade que precisa ser feito. Um exemplo claro disso é o que o Chile está fazendo. O Chile está, na América Latina, está muito à frente do Brasil com relação a como aproveitar essa oportunidade, esse dinheiro internacional, para não precisar pôr CAPEX no projeto. Simplesmente, simples assim. Então, eu tenho a minha NDC, eu preciso reduzir as minhas emissões até 2050 e eu vou colocar X milhões de reais para resolver esse problema. O que o Chile faz? Ele pega o dinheiro para mais cedo, fala, Suíça, vem cá, me compra esse crédito aqui, e eu não preciso pôr o meu dinheiro de CAPEX, quem vai pôr é a Suíça. E eu vou reclamar as minhas emissões, minhas reduções de emissões, lá na frente, lá em 2050. Enquanto isso, no meio do caminho, eu entrego para a Suíça fazer essa declaração, né, para enfim, as metas internacionais. E é assim que, ao meu ver, deveria ser. Me estendi um pouquinho, mas acho que assim, é possível, tem mercado, a gente aqui precisa se movimentar para que o mercado se consolide, que é o mercado, é o comprador, que é ele que põe o dinheiro na mesa. E o mercado de carbono é uma das ferramentas para destravar esse CAPEX. Tem outras, como foi falado também, né? E tem o Fundo Clima, tem outras possibilidades também de destravar. E o setor de saneamento, ao meu ver, é um dos que tem mais oportunidade no Brasil para isso. Como a gente pôde observar, nós temos bastantes desafios pela frente, também temos muitas oportunidades, o problema é que nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Nós temos uma meta para 2033 da universalização, nós estamos aí com o projeto de lei de regulamentação do carbono, nós precisamos ainda regulamentar a questão do reuso, que também está em pauta ao mesmo tempo, né? Está no Congresso, com alguns projetos de lei para regulamentação. Então, nós temos muita coisa ao mesmo tempo, né? E acho que a gente precisa ter um cronograma mais conciliador entre essas etapas aí, para não prejudicar o principal, que é levar água e saneamento para todos os brasileiros. A gente está, infelizmente, no final, deu certinho o horário, não vamos conseguir abrir para perguntas, mas todos sabem nossos contatos, né? A gente fica à disposição para vocês. E eu agradeço a Luana, agradeço o Rafael, agradeço também o Anderson pela contribuição aqui. Obrigado a todos.